Bem, vamos direto ao ponto. Lá em Brasília, no coração do poder, existe uma queda de braço constante para saber quem de fato manda no dinheiro público. E o campo de batalha dessa disputa entre Congresso e Presidência tem um nome: orçamento impositivo. Entender esse mecanismo, gente, é a chave para a gente decifrar a dinâmica do poder no Brasil hoje. Por isso, a gente vai mergulhar fundo nas bases, na evolução e, claro, nos impactos jurídicos dessa verdadeira transformação. Para a gente desvendar esse tema por completo, preparei este roteiro. A gente vai começar pela questão mais fundamental de todas para construir o raciocínio passo a passo. Vamos lá. Então, para começar, a gente tem que encarar de frente a pergunta que moveu a doutrina jurídica por décadas. Qual é, afinal, a natureza jurídica da lei orçamentária? Essa pergunta aqui, ela resume um debate clássico. De um lado, a gente tem a visão do orçamento como algo meramente autorizativo. O que isso quer dizer? Que ele é um teto de gastos que o executivo pode ou não atingir. É uma permissão. Do outro lado, vem a tese do orçamento impositivo, que enxerga a lei orçamentária como uma norma que tem que ser cumprida, uma ordem a ser executada. Olha, historicamente, o que sempre valeu no Brasil foi o modelo autorizativo. Isso dava ao Poder Executivo uma margem de manobra, uma discricionariedade gigantesca. Doutrinadores clássicos como L. Lopes Meirelles e mais recentes como Pascoal defendiam essa linha. A ideia era que o governante não estava obrigado a gastar só porque a despesa estava no orçamento. Ele podia, por exemplo, priorizar outras coisas diante de imprevistos. Só que, claro, o modelo impositivo surgiu como uma reação a isso, para dar força de lei de verdade ao orçamento. E aqui, a visão do jurista José Maurício Conte é no mínimo provocadora. Ele diz que chamar o orçamento de impositivo deveria ser um pleonasmo, uma redundância, né? Afinal, se é lei, é para ser cumprida. Ponto. Mas, e esse é o ponto-chave, o próprio Conte reconhece que esse termo se tornou necessário. Foi uma reação política e jurídica ao abuso do poder executivo que usava o tal do contingenciamento de verbas para, na prática, engavetar as decisões do legislativo. E essa tensão, que foi crescendo, explodiu numa virada constitucional. O Congresso Nacional simplesmente partiu para a ofensiva e fez o quê? Alterou a própria Constituição para garantir que a sua vontade, aquela expressa no orçamento, não fosse mais só uma sugestão, agora seria uma ordem. Essa linha do tempo mostra perfeitamente essa escalada. Por meio de uma série de emendas constitucionais, principalmente alterando o artigo 166, o orçamento impositivo foi sendo cravado na nossa Constituição. Começou, como a gente vê, com as emendas individuais, lá em 2015, e depois, em 2019, expandiu para as emendas de bancada. Foi um movimento muito claro de fortalecimento do parlamento na hora de decidir onde o dinheiro vai ser gasto. E um detalhe técnico importante, as emendas que tornaram impositivas as diretrizes individuais, elas estabeleceram um limite bem específico. Esse teto foi fixado em 2% da receita corrente líquida, a famosa RCL do ano anterior. E tem mais, metade desse percentual tem que ir obrigatoriamente para ações e serviços de saúde. Agora, cuidado, a palavra impositivo, ela pode nos enganar. Ela soa como algo absoluto, sem nenhuma brecha, certo? Mas não é bem assim. O próprio texto da Constituição, que criou essa regra, também tratou de criar as suas exceções. Então, vamos desconstruir essa ideia de uma imposição total. Então, o ponto crucial que precisa ficar claro é este. A gente não está falando de uma impositividade absoluta. A gente está falando de uma obrigatoriedade relativa. A execução forçada é a regra? Sim, mas é uma regra que tem exceções bem definidas. Olha só, a própria Constituição, lá nos parágrafos 13 e 18 do artigo 166 e também no parágrafo 11 do artigo 165, dá ao Executivo as ferramentas para justificar o porquê de não executar uma despesa. Por exemplo, se houver impedimentos de ordem técnica, que precisam ser muito bem justificados, ou se for preciso contingenciar para cumprir a meta fiscal. Esses são mecanismos que, na prática, relativizam essa força impositiva e dão alguma margem de manobra para a gestão pública. E claro, nesse cenário de reequilíbrio de poder, quem entra em campo para apitar o jogo? O Supremo Tribunal Federal. O STF assume um papel fundamental, interpretando o alcance e, principalmente, os limites desse novo modelo orçamentário. Para pacificar esse tema, o STF usou um conceito-chave do nosso direito constitucional: o princípio da simetria. Pensa nele como um espelho. Basicamente, o que ele diz é que as regras mais importantes do processo orçamentário federal devem ser obrigatoriamente copiadas por estados e municípios. É uma forma de garantir que a estrutura do poder orçamentário seja a mesma em todo o Brasil. A posição da Corte fica claríssima nessa citação.
O STF trata o orçamento impositivo como uma exceção e não como a nova regra geral. E por que isso? Porque é uma exceção que mexe diretamente no equilíbrio entre os poderes. E por isso, a interpretação tem que ser sempre restrita, cuidadosa, nunca ampliada. Esse raciocínio estruturado do STF, que a gente viu em julgamentos importantíssimos como a ADI 6.308 e a 5.274, reforça essa tese. O Supremo deixou claro: estados e municípios devem seguir estritamente o modelo federal. E aqui tem um ponto de direito constitucional muito interessante. Não existe no Brasil a figura da constitucionalidade superveniente, ou seja, uma lei estadual que nasceu inconstitucional não se torna válida só porque a Constituição Federal mudou depois para prever algo parecido. Muito bem. Agora que a gente já entendeu a parte técnica, vamos dar um passo atrás. Vamos fazer uma análise mais crítica das implicações desse modelo para a administração pública e para o nosso pacto federativo. A grande questão que fica no ar é essa. Por um lado, o mecanismo empodera o legislativo, força o diálogo, o que é bom para a democracia, mas por outro, será que ele realmente serve ao interesse público? Ou será que ele abre uma porta perigosa para a fragmentação das políticas públicas e para o clientelismo, com deputados e senadores alocando recursos com base em critérios, digamos, paroquiais? O debate é bem complexo. É o que a gente chama de trade-off. A gente ganha em participação do legislativo, mas corre o risco de perder em coerência do planejamento do governo. Essa pulverização de recursos, essa fragmentação, pode simplesmente impedir a execução de grandes projetos estratégicos para o país, porque o foco se volta todo para necessidades micro em detrimento da macropolítica. No fim das contas, a grande lição é que essa não é uma página virada, é uma evolução contínua do nosso arranjo constitucional. E por isso mesmo, ela exige uma vigilância constante, tanto dos órgãos de controle quanto da sociedade civil, para garantir que os princípios republicanos, como a impessoalidade e a eficiência, sejam sempre preservados. A pergunta que realmente fica é: até que ponto o orçamento impositivo é uma ferramenta para aprofundar a democracia ou um risco para a própria governabilidade? A resposta para isso, bem, ela vai definir o futuro do nosso pacto federativo. Se esta análise jurídica detalhada ajudou a clarear as coisas, considere se inscrever aqui do canal e deixar um like para apoiar mais conteúdos como este. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.